identificação já da inovação como tema importante a ser tratado, embora havia um conflito entre os gestores da área de ciência e tecnologia naquele momento, que valorizavam a inovação, e uma orientação predominante no governo de não ter política nacional de desenvolvimento. Isso gerou, inclusive, uma tensão. Mas, na área de ciência e tecnologia, a recuperação foi iniciada com a criação dos primeiros fundos setoriais. No governo Lula, isso foi consolidado com a elaboração, em primeiro lugar, da Política Industrial, Tecnológica e Comércio Exterior, que pela primeira vez restabelece uma política nacional de desenvolvimento, trazendo o tema da inovação para o seu centro. E essa orientação foi consolidada com o lançamento, em maio do ano passado, da Política de Desenvolvimento Produtivo, que é, digamos assim, a segunda etapa da Política Industrial Nacional. Então, o tema da inovação voltou ao coração da Política Nacional de Desenvolvimento e isso se traduziu num gigantesco crescimento dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, só para pegar aqui, eu vou pegar o dado da FINEP. O orçamento executado pela FINEP de 2002, comparado com o orçamento que foi apresentado ao Congresso para 2010, nós tivemos um aumento de 8 vezes, certo? Ou seja, 9.000% de aumento nos recursos de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então eu registro o agradecimento aqui ao papel da FINEP, mas o papel a FINEP só pode ter esse papel no apoio ao desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo e outras iniciativas do Estado do Espírito Santo, porque houve uma política de recuperação da capacidade de investimento público na área de ciência, tecnologia e inovação. Essa, digamos assim, é a mola mestra dessa atuação que nós podemos ter. Agora, qual é o problema? Isso do ponto de vista da formulação da política. No entanto, o país carecia de um marco legal regulatório que pudesse fomentar a atividade de inovação no país. Por quê? E, sobretudo, isso recaía sobre, no caso da União, do governo federal, sobre limitações existentes para a operação, chamamos de instituições públicas de ciência e tecnologia, porque elas estavam vedadas de estabelecer parcerias mais efetivas com empresas inovadoras nacionais e vedadas de estabelecer relações de parceria e colaboração com empreendedores individuais, inventores individuais dentro do país. Então, era necessário promover uma mudança no marco legal regulatório coerente com a nova centralidade que a promoção da inovação adquiria na política nacional de desenvolvimento. Por isso nós encaminhamos, e eu tive na época o privilégio de ter um papel importante na definição dessa lei, na condição de secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós encaminhamos para o Congresso a Lei Nacional da Inovação. A Lei Nacional da Inovação, ela tem várias inovações na lei, várias mudanças na lei, mas eu diria que são dois pontos principais que a lei introduz de inovação. Em primeiro lugar, a desobstrução dos canais para estabelecer relações de parceria entre as instituições públicas de ciência e tecnologia, onde se concentra a maior parte da atividade de pesquisa e desenvolvimento do país, e as empresas nacionais que se abriam para o desafio da inovação. Então, desobstruir os canais de parceria e estabelecer canais de parceria com atividades variadas de inovação existentes no país, inclusive as atividades empreendidas por inovadores independentes. Então, esse era um primeiro sentido da lei. O segundo sentido da lei foi estabelecer novos mecanismos de promoção da inovação nas empresas brasileiras, instituindo no Brasil algo que os países centrais já fazem há muito tempo, que é alocar diretamente na veia de empresas dos seus respectivos países recursos para apoiar a inovação em áreas estratégicas. Eu digo isso o seguinte: nós tivemos uma comitiva visitando os Estados Unidos junto com o ministro na semana passada, na área de ciência e tecnologia. A minha agenda lá foi visitar as instituições do governo americano que operam subvenção econômica. Entre elas se destacam, sobretudo, instituições e agências governamentais na área da defesa, porque o complexo militar industrial é
o grande motor da inovação da economia americana. Então tivemos lá com uma que chama Defense Advanced Research Projects Agency, uma agência DARPA, né? A agência DARPA. Né? E a agência DARPA ela foi criada como resposta ao Sputnik, em 1958. Quer dizer, os Estados Unidos estava ameaçado de perder a liderança científica e tecnológica, expressa ali na conquista soviética de lançar o Sputnik, o primeiro satélite, e diante disso montaram uma agência para fomentar grandes projetos estratégicos de inovação na área de ciência e tecnologia, com aporte direto de recursos da União deles, né, do governo federal dos Estados Unidos, isso há meio século. Então, o que os países centrais fazem há muito tempo nesse terreno, nós carecíamos de instrumentos de apoio da mesma natureza. Então, só a ação da Lei de Inovação em 2004 e a sua regulamentação em 2005 é que nós pudemos começar a operar no Brasil esse instrumento, que é o mecanismo da subvenção econômica, através do qual nós compartilhamos o risco da inovação em áreas estratégicas com empresas nacionais, algo que os países centrais fazem há muito tempo. Bom, então, esse foi o rumo geral da evolução da Lei Federal de Inovação, aprovada em 2004 e regulamentada em 2005. O problema é que o desafio, mais do que o problema, é que nós temos e devemos consolidar um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. E o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação não envolve, do ponto de vista do poder público, apenas o governo federal. Ele tem que envolver todos os entes da federação, governos estaduais e municipais. Então esse é um ponto que eu considero crítico, porque quanto mais abrangente for o sistema na sua articulação, nas suas parcerias, nos seus instrumentos, mais nós consolidamos o apoio à inovação como uma política de Estado no Brasil. Uma política que vai dar seus frutos ao longo de sucessivas gerações. Eu dou aqui o relato desse contato com a DARPA. A DARPA diz o seguinte: olha, eu falei com os dirigentes, nós damos subvenção, controlamos a atuação das empresas para ver se elas estão cumprindo os nossos objetivos estratégicos aqui do Estado americano. Isso é importante porque às vezes nós temos a ideia seguinte, que ali é o mercado, isso são inovações espontâneas, né? Que é a alta capacidade empreendedora das empresas, dos indivíduos, é fomentado pelo Estado. Mesmo naquele que seria, digamos assim, um dos antros e propagadores do liberalismo econômico no mundo, quer dizer, é o Estado intervindo. E com que mentalidade? Isso que eles disseram os dirigentes. Olha, nós estamos colhendo hoje aqui os frutos do que há uma geração atrás os dirigentes dessa agência plantaram. O que nós estamos financiando aqui, nós não vamos sentir de imediato os benefícios. Isso vai repercutir mais fortemente daqui a uma geração. Porque é essa visão. Vocês querem saber algumas das conquistas que nós tivemos? Eles deram uma lista, mas vou citar só uma. Internet. A internet foi fruto de um projeto do DARPA, que era uma rede de comunicação de defesa que buscava impedir que um ataque militar concentrado pudesse desarticular a rede de comunicação de defesa dos Estados Unidos. Então, aquilo foi um desenvolvimento militar que depois teve as aplicações com a repercussão que nós estamos tendo hoje em todo o mundo. Então, isso é um projeto do DARPA, que eles operaram. Qual é o desafio? É que nós temos que consolidar os instrumentos de apoio à inovação como instrumentos de uma política de Estado, envolvendo todos os entes da federação. Para ela se consolidar, é necessário que essa lei federal da inovação tenha os seus desdobramentos estaduais e municipais. Porque na medida em que há uma lei municipal de inovação em qualquer município, mas agora nós estamos tratando da primeira, que é no município de Vitória, isso nos possibilita estabelecer parceria de programas de fomento da inovação. Nós podemos, por exemplo, nós temos um programa PAP Subvenção, que é Programa de Apoio à Pesquisa nas Pequenas Empresas, que é operado com os governos de Estado, dependente da aprovação de leis de inovação nos Estados, para eles poderem operar o mecanismo da subvenção econômica. Tendo uma lei municipal de inovação aprovada, nós podemos operar em conjunto uma parceria em torno de um projeto, um PAP municipal de apoio à subvenção econômica. E as possibilidades que se abrem são múltiplas.